Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu estou ótimo. Vamos lá, vamos começar mais uma aulinha de hoje. Hoje, terça-feira, dia 30 de março de 2021. Hoje nós vamos iniciar a última apostila desse módulo que nós estamos concluindo, né? De gestão estratégica e de recursos humanos, planejamento estratégico de recursos humanos. Então nós vamos estar concluindo esse módulo no dia 5 da semana que vem, 5 de abril, a gente vai ter uma avaliação. Hoje nós vamos estar iniciando em mais uma apostila. Hoje nós vamos começar falando aqui de solução de problemas setoriais, ou seja, solução de problemas dentro das empresas, solução de problemas na nossa vida pessoal, enfim, solução de problemas. É um tema bacana, um tema legal que nós podemos estar aprendendo muito aqui. Nós vamos falar de algumas formas, de algumas ferramentas que podem ser utilizadas para a solução de problemas. Nós vamos começar então aqui solução de problemas setoriais. Problemas são desafios de um negócio. Não são só pepinos ou incêndios. Ou seja, algumas pessoas, quando tem um problema, né, dentro da empresa, eles falam tem um pepino para resolver, tem um incêndio para resolver, uma conversa mal falada, um funcionário que entra na justiça contra a empresa, atitudes do gerente, uma atitude errada de um gerente contra um funcionário que gera processos, enfim, são vários problemas. Uma máquina que quebra, uma máquina que não está funcionando como deveria. Então, tudo isso são desafios para os gestores, são desafios para nós podermos resolver. Casos amorosos mal resolvidos, digamos assim, trazendo um pouco para a vida pessoal, problemas mal resolvidos. Eu costumo dizer que um problema mal resolvido, ele te causa mais problema ainda no futuro do que você resolver esse problema de uma vez por todas. Então eu sempre procuro não deixar problemas para ser resolvidos para depois. Esse negócio de deixar os problemas para serem resolvidos depois só crescem ainda mais os problemas, trazendo aí prejuízos para a nossa vida pessoal, para a nossa empresa. Então, problemas têm que ser resolvidos, certo? Se puder resolver hoje e agora, então resolva. Tem pessoas que criam um problema com o pai e com a mãe e passa anos para poder resolver esse problema, às vezes um problema tão pequeno, e passa anos, às vezes, sem falar com o pai e com a mãe, por conta daquele problema tão pequeno que pode ser resolvido. E quando, às vezes, depois de 5, 6 anos, resolve o problema e fala assim, nossa, como eu me arrependi, por que não resolvi esse problema antes? Quanto tempo nós perdemos de poder estar juntos? Marido e mulher, nossa, quantas vezes, né? Às vezes acontece um probleminha tão pequeno, tão fácil de resolver, e aí o marido mais a esposa fica assim, meio que um para um lado e o outro para o outro, 2, 3 dias, uma semana. Aí depois ele vai lá e resolve aquele problema e perdeu, né, todo esse tempo com coração contrito, com angústia na alma, sendo que poderia ter resolvido ali imediatamente, resolvido ali na hora, né, teria evitado todo esse sofrimento. Enfim, nas empresas não são diferentes. Eu estou falando aqui de alguns fatores simples, né, do cotidiano de nossas vidas para vocês entenderem melhor. Outro exemplo claro quando nós, por exemplo, temos uma amizade com alguém, temos uma amizade boa, de repente por conta de uma conversa mal falada, a gente fica ali contrariado com aquilo, ao invés de resolver o problema, a gente pega esse problema e leva para casa e entra num quarto da amargura e do sofrimento, e às vezes a gente fica resmoendo esse problema aí por dias a fios,
sendo que poderia ter resolvido esse problema ali imediatamente e teria evitado todo esse sofrimento, né? Às vezes fica aí 10, 15 dias sofrendo por algo que poderia ter sido resolvido ali na hora. Então, pessoal, o conselho que eu dou para vocês é o seguinte: nunca deixe de resolver os seus problemas. Não deixe os seus problemas crescerem ainda mais para você ter que resolvê-los. Vocês já viram uma árvore, por exemplo, tem uma árvore, um pé de manga ao lado de sua casa. E você diz, não, essa manga é boa, vou deixar essa árvore crescer. E ali passa 2, 3, 4, 5 anos e essa árvore fica enorme em cima da sua casa. De repente você começa a ver o risco que essa árvore está trazendo em cima da sua casa. Pode ser que venha um vento, derruba ela em cima da sua casa, te mata, mata a sua família, acaba com a sua casa. Aí você diz assim, agora eu vou cortar essa árvore. Qual que é mais fácil, você ter cortado essa árvore 10 anos atrás ou agora? Né? Só para vocês refletirem. Para eu cortar essa árvore agora, ela vai me dar muito trabalho. Eu vou ter que usar várias estratégias para poder tirar essa árvore. Ela vai me dar muita canseira. Mas se eu tivesse cortado ela 10 anos atrás, eu teria resolvido esse problema sem muita fadiga, sem muita canseira, sem muito sofrimento. Sem contar o tempo que eu perdi regando essa árvore, zelando dessa árvore para ela crescer. Então, a gente joga muito tempo fora com coisas que que vai nos trazer prejuízo no futuro. Então, é bom a gente pensar, né, no futuro, ter uma segunda visão daquilo que a gente quer fazer, daquilo que a gente vai fazer, para a gente não ter esses prejuízos. Então, resolver os problemas, quanto mais rápido, melhor. Vamos resolver logo, vamos pôr um ponto final nisso aqui, porque problemas mal resolvidos trazem sofrimentos, angústias, perdas irreparáveis, tanto para as empresas, quanto para as famílias, quanto aí no mundo secular, nossas amizades. Tudo isso nós temos que pensar. Se tem um problema, resolva logo, antes que seja tarde demais. Então nós temos aqui, vamos voltar para dentro das empresas e vamos resolver problemas. Aqui nós temos, mas também desafios intelectuais, metas a serem batidas e até comportamentos de times e seus membros. No entanto, por mais que problema seja essência na gestão, sejam a essência da gestão, Vicente Falcone diz que administrar é resolver problemas. Nem sempre estamos bem equipados para solucioná-los. Então, nós temos aqui o que Vicente Falcone diz, que administrar é resolver problemas. Então, se você resolve os problemas da sua empresa ou da sua vida pessoal, você é um bom administrador. Se você sempre deixa os problemas para depois, significa que você não está administrando bem a sua vida, os seus recursos, as suas finanças. Vamos lá. Como nos relacionarmos? Para entender a dificuldade em administrar problemas, é importante entender como tomamos decisões no trabalho e na vida. Para a economista comportamental Daniel, premiado, o autor, né, de um Fast and Show aqui, seres humanos pensam de duas formas distintas. Aqui ele cita o raciocínio réptil ou rápido, e sim um raciocínio humano ou devagar. O raciocínio rápido é aquele instintivo que desenvolvemos através dos milhares de anos de nossas evoluções, o que nos permite, de maneira extremamente rápida, concluir que um barulho específico representa um leão à espreita. Por exemplo, você está no meio da mata e você escuta o mugido do leão. Você ouve e automaticamente você sabe que é um leão. E aí você vai fazer o quê? Correr. Você está andando na rua e de repente você escuta um latido. Você sabe que é um cachorro. Se o latido for forte, alto, você sabe que é um cachorro grande. Se for um latido fraquinho, um barulhinho assim mais fino, você sabe que é um cachorro pequeno.
Então esse é o raciocínio réptil ou rápido que nós aprendemos ao longo dos anos. Se você escuta um gato miando, você sabe que tem um gato por ali. Então é um raciocínio rápido, nós aprendemos isso aí ao longo dos anos. Se você escuta o barulho de um urso, então você já prepara para correr, porque você sabe que tem um urso ali e ele pode te devorar. Esse comportamento foi reforçado através dos anos de seleção natural. Obviamente, quem possuía esse instinto tinha chances muito maiores de sobreviver aos perigos da vida selvagem. Ou seja, escutou o mugido do leão? Foge. As pessoas que conseguiam ter essa percepção sempre tinham mais chance de sobreviver a um ataque de um leão, ou urso, ou animal dessa natureza. Aí nós temos aqui, para ilustrar como ele funciona em um contexto contemporâneo e urbano, Kanderman cita um exemplo básico de conhecimentos gerais. Quando alguém pergunta qual é a capital da França, quase sempre as pessoas sabem que a resposta é Paris. Essa intuição é imediata, mas existe pois foi construída à base de experiências passadas. A velocidade em que o indivíduo responde à pergunta é consequência de anos de repetição, demonstrando a capacidade do cérebro de assimilar memórias e reagir de acordo com a necessidade. Então nós sempre escutamos isso, né? Qual é a capital de Paris? Imediatamente nós já respondemos, porque nós já sabemos, né? Qual é a capital da França? Nós já respondemos é Paris, porque a gente já sabe que é Paris. Isso é um conhecimento, né, que vem ao longo dos anos. Bom, aí nós temos aqui esses instintos expandiram em outros raciocínios mais complexos, mas não menos automáticos, como padrões pelos latinos são sinais de um cachorro, experiência. Como padrões. E pelo latido são sinais de um cachorro. Experiência. Fogo queima e queimadura dói. Vou melhorar aqui, minha visão está um pouco atrapalhada aqui. E vieses cognitivos. Se eu tivesse um fim de ano ruim, acabo pensando que o ano todo foi ruim. Que são muito úteis em nosso dia a dia, mas atrapalha a nossa vida quando precisamos resolver problemas mais complexos. É aí que precisamos utilizar o raciocínio humano. O raciocínio devagar é aquele mais abstrato, deliberado e característico dos seres humanos, identificado pela frente do cérebro. Seu córtex frontal é mais abstrato e requer bem mais de processamento, sendo embasado pela racionalidade e pela reflexão. Usamos o segundo sistema quando precisamos resolver uma questão matemática complexa ou quando estamos lendo um texto com ideias de difícil compreensão. Então, esse raciocínio mais devagar, nós falamos que é o raciocínio humano, é quando nós vamos resolver alguma coisa que é complexa, que nós não conhecemos, mas nós temos que resolver, então a gente vai um pouco mais lento, a gente consegue resolver essas questões de forma mais lenta. Aí nós temos aqui, resolvendo questões com 5 porquês. Os 5 porquês são uma técnica antiga
e potente de resolução de problemas. Muitas vezes, quando nos postamos a resolver um problema, principalmente aqueles que estamos tentando definir sua causa ou sintoma, chegamos muito rápido a uma resposta, mas essa resposta nem sempre é a resposta correta do problema. Aplicar 5 porquês consiste em ir mais fundo ao problema até que se ache a causa raiz dele, o problema a ser resolvido. É como achar a causa da causa, já que todo sintoma tem uma causa. Então, a gente está com um sintoma de alguma doença, só um exemplo. Eu estou tendo febre, eu estou um pouco de dor de garganta. Pode ser a dor de garganta, uma infecção de garganta que está causando a febre. Mas aí tem os porquês. Mas por que essa infecção de garganta? Por que essa febre? Eu estou sentindo algo mais que isso. Pode ser uma infecção de garganta e pode ser algo mais, né? Tem outras doenças relacionadas a isso. Então, por isso tem os porquês. Por quê? E nas empresas não são diferentes. Quando a gente verifica um problema, a solução de um problema, mas por que do problema? Por que a solução do problema? Por que essa solução é a melhor? Por que não outras soluções? Por quê? Porque a gente tem sempre que fazer essa pergunta, mas por que isso? Por quê, né? A gente precisa ter essa curiosidade. Vendo o problema com outros olhos. Aqui nós temos uma outra ferramenta bastante utilizada, que é tentar enxergar o problema com outros olhos. Às vezes a gente está assim, focado num problema e a gente não consegue ver outras soluções para o problema, já que nós estamos focados no problema e estamos querendo resolver o problema daquela forma. Às vezes nem sempre o problema será resolvido da forma que nós queremos, porque às vezes nem sempre a forma que nós queremos ou estamos focados é a forma correta de se resolver o problema. Às vezes há outras formas de resolver que eu ainda não pensei. Aí nós vamos falar aqui um pouco sobre essa resolução de problemas, vendo o problema com outros olhos. Outra forma de resolver problema é o desgastado, mas não menos potente, pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa. Pensar fora do contexto. Ou seja, eu vou sair do contexto normal e vou pensar de outras formas. Se eu estou dentro de uma caixa, eu tenho que sair da caixa para pensar diferente. Muita gente fica como se tivesse uma mata e as pessoas estão dentro da mata. Lá dentro da mata eu tenho uma visão da mata. Mas se eu estiver do lado de fora da mata, em cima de uma montanha e olhar para ela, eu vou ter uma visão totalmente diferente da que eu tenho quando estou no meio dela. Às vezes eu estando no meio da mata, eu fico pensando, para onde eu vou? Agora acabou, é o fim, eu não consigo sair daqui. Mas se eu estivesse lá do lado de fora, observando a mata e vendo todas as regiões da mata, eu conseguiria sair tranquilamente da mata, porque eu saberia quais seriam os locais adequados que eu poderia estar caminhando em direção e eu sairia da mata. Então, quando eu estou lá dentro, a minha visão é uma, mas quando eu estou lá de fora, a minha visão é outra, totalmente diferente. Então, tentar ver as coisas com outros olhos. Outra forma de resolver problemas, nós já lemos aqui, vamos pensar de um problema hipotético. Suponhamos que no seu escritório o elevador esteja muito devagar e todos estão reclamando que a espera por ele é longa demais. O elevador está subindo de uma forma muito lenta e as pessoas estão reclamando, esse elevador é muito lento, a gente perde muito tempo. Soluções imediatas, baseada na sua
intuição seria atualizar o motor do elevador, ou seja, vamos trocar o motor, colocar um motor bem grande, que aí ele vai subir numa velocidade rápida. Trocar o elevador, vamos substituir esse elevador, vamos colocar um mais potente, com motor melhor. Instalar outro, e etc. Isso tudo pode solucionar o problema, pode, não pode? Mas se ao invés de recorrer ao óbvio, você mudar o ângulo pelo qual enxerga o problema, outras soluções mais atrativas podem surgir. Imagine que, acidentalmente, um espelho é instalado ao lado do elevador e que, aparentemente por mágicas, as reclamações caem drasticamente. Você pode acabar descobrindo que, atacando o tédio associado à espera, resolveria o problema de maneira mais rápida, barata e fácil. Ou seja, quando você entra no elevador, qual é a primeira coisa que você vê? Na maioria das vezes é um espelho. O espelho, ele bloqueia, ali, ele faz com que as pessoas bloqueiem esse tédio de ficar esperando, ele subir. Porque quando você olha no espelho, você está sempre vendo alguma coisa interessante. Por exemplo, quando eu olho no espelho, eu vejo uma coisa bonita. Sou eu. Brincadeira. Mas aí eu fico observando ali uma coisa interessante, outra, de repente o elevador subiu e você nem percebeu que ele subiu. Então, isso resolveria o problema do elevador. O elevador estaria andando na mesma velocidade, porém resolveria o problema do tédio, que as pessoas tinham aquela pressa, querendo que o elevador subia rápido demais. Então ia acabar com o tédio das pessoas, automaticamente estaria resolvendo o problema. Não que substituir o elevador não resolveria, lógico que resolveria também, talvez, ficaria mais rápido e tal, mas ficaria muito caro, fora do orçamento da empresa. Então a gente tem que tentar enxergar de outras formas, tentar ver os problemas de outra forma. Eu costumo dizer assim, às vezes eu vejo algumas pessoas reclamando da vida. Mas a vida tá difícil, a pessoa tem casa própria, tem um carro bom para andar, tem um emprego bacana e fica dizendo que a vida tá ruim. A vida tá ruim, eu queria trocar meu carro é 2018 e eu precisava trocar esse carro, mas as coisas tá difíceis, eu não tô conseguindo. Aí, quando eu estou próximo dessas pessoas, aí eu começo a tentar mostrar para essas pessoas o mundo de uma forma diferente. Começo a mostrar para essas pessoas que eles têm uma vida muito boa e que existem outros quadros, outras situações de pessoas que estão numa dificuldade muito grande. Tem pessoas que não têm o carro, tem pessoas que não têm uma casa para morar, tem pessoas que não têm esse conforto, tem pessoas que precisam pagar aluguel, tem pessoas que não têm condição, às vezes, ainda não conseguiu comprar a casa própria. Então a pessoa tem tudo isso e reclama. Então tenta ver por outro ângulo. Imagina se eu não tivesse nada disso e tivesse que comprar tudo isso, não seria bem mais difícil? A pessoa tem um carro bacana, tem uma casa para morar, não paga aluguel, tem um emprego bacana, então ele deveria estar feliz com o que ele tem. Mas muitas pessoas ficam reclamando, porque acreditam que merecem mais do que o que têm. Então, eu sempre procuro observar de onde eu vim. Eu vim de um local onde eu não tinha nada, e hoje eu tenho isso, então eu tenho que ser feliz com o que eu tenho que ser grato. Tentar ver as coisas de uma forma diferente para trazer mais motivação e autoconfiança para a minha vida. Porque pessoas que reclamam muito são pessoas desmotivadas. Pessoas que não acreditam mais que ele pode fazer, que ele pode desenvolver, que ele pode crescer profissionalmente. Então nós precisamos ter sempre o desejo de crescer, sempre ter essa automotivação e não deixar que as dificuldades dessa vida venham tirar nossa motivação, que as dificuldades do dia a dia venham tirar nossa alegria, venha tirar a nossa paz. Nós temos que sempre lutar para ter um espírito grato, para ter sempre ser grato, ter um coração grato,
a tudo que Deus proporciona para nós. Eu quero aqui concluir, né, essa aula. Nós temos aqui também a questão de inverter os problemas. Essa questão de inversão de problemas é mais ou menos isso que eu já estava explicando aqui para vocês. A gente pode inverter os problemas para poder tentar solucioná-los. Quero deixar aqui o meu abraço. Boa aula, as atividades de vocês estão disponíveis na plataforma. Caso vocês tenham dúvida, eu estou à disposição de vocês.